Hoje é o prazo final para os motoristas gaúchos aproveitarem os descontos especiais no pagamento do IPVA. O pagamento antecipado do IPVA tem opção de desconto que pode chegar a até 23% ou pode ser parcelado em até 3 vezes, também com desconto especial. As reduções são de 3% no imposto, de 10% e 15% para os bons motoristas sem autuações e de 2% a 5% para os cadastrados no programa Nota Fiscal Gaúcha. Os proprietários que não optarem pelo pagamento antecipado terão vencimentos entre abril e julho, de acordo com a placa do veículo. Também podem ser pagos junto com o IPVA, o seguro obrigatório, DPVAT, multas de trânsito e licenciamento. Todos os anos a situação se repete. Faltam vagas para acomodar todas as crianças de 0 a 4 anos de idade na educação infantil. Mas as autoridades municipais da educação garantem que após finalizadas as obras e ampliações que estão em andamento, haverá lugar para todos. A creche Sonho Meu, localizada no bairro Noêmia, abriga 62 crianças em turno integral, entre 2 meses de idade a até 4 anos. E a procura maior é na faixa etária entre 1 e 3 anos. Patrícia, a diretora da creche, enfrenta diariamente a rotina de saber das necessidades das mães e ter que dizer não. É bem difícil, né? Porque aí as mães chegam, cada uma fala da sua história, da sua necessidade. E eu também sou mãe, né? E eu sei que é difícil, né? Tu não ter onde deixar o teu filho para trabalhar. E a gente se sente impotente, né? Porque não tem como atender todo mundo, né? Então, é difícil. E assim, ó, todo lugar que eu vou é um monte de gente querendo creche. Não tem, isso é uma calamidade assim na cidade, porque não tem lugar nenhum. A Lidiane fala com propriedade porque há mais de 2 anos tenta a vaga na creche do bairro para o filho Emanuel, de 2 anos e 3 meses, e não consegue. É complicado, viu? Porque desde os 2 meses dele que eu tô atrás de creche, e esse meu ano mesmo, dia 13 de outubro, eu fui a 10ª tá lá. Eu peguei a 10ª ficha e mesmo assim eu não consegui. Ele ficou de suplente nessa daqui, no Sonho Meu. E eu fui ali perguntar para elas o que elas achavam, se elas me davam esperança. Elas disseram que só se fizer uma ala nova, né, um aumento. E esse aumento já faz muitos e muitos anos que é para ser feito e não foi feito nada, sabe? E é complicado, por causa que eu não estou pedindo nada, eu só quero trabalhar e deixar meu filho num lugar que eu saiba que, ó, eu vou deixar ele, vou buscar ele, vai estar bem, só isso. A ampliação e reforma da creche Sonho Meu aqui do bairro Noêmia é sonho antigo da comunidade. O projeto já existe, a licitação já foi concluída e, segundo a Secretaria Municipal da Educação, as obras terão início dentro de poucos dias. O que falta agora é apenas a assinatura do contrato. Já está no gabinete do prefeito, né? Vai ser realizado nos próximos dias essa assinatura e também encaminhado para a empresa vencedora do processo licitatório. O início da obra é imediato após isso? Sim, né? Após a assinatura, no máximo 5 dias, a empresa já está iniciando a construção, já está indo para o campo de obra. Este ano, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou 452 novas vagas para a educação infantil e, para maior controle e distribuição mais adequada, adotou o sistema de centralização das matrículas. Eu acredito assim que o município avançou bastante, onde as famílias elas se dirigiram a um único local e depois se encaminharam apenas para fazer o processo de matrícula na escola, né, de preferência. Atualmente, existem 167 crianças aguardando por uma vaga. Desses, 88 são para os berçários que comportam bebês entre 4 meses e 1 ano e 11 meses. Mas 99 vagas disponíveis estão sendo rejeitadas, principalmente devido à localização. A meta do município é zerar o déficit de vagas na educação infantil a partir da finalização das 3 novas creches que estão em construção. A do bairro Funcap, Alto do Amorim e Volta da Charqueada. Serão mais 360 novas vagas em meio turno ou 180 em turno integral. Além dessas que nós já citamos, nós temos já em andamento, né, estudos para ampliar em outras escolas. Inclusive, a EMEI Favo de Mel vai ser reformada e, com isso, nós vamos conseguir atender um número maior de alunos também. E estamos sempre em busca de melhorar e qualificar
o nosso espaço físico e o atendimento às crianças. A secretária da Educação, Maristela Almança, destaca também o acréscimo de novas vagas geradas por investimentos do governo federal para viabilizar o cumprimento do Plano Nacional da Educação de até 2016 ter na escola 100% das crianças de 4 a 5 anos e 50% das crianças de 0 a 3 anos. Inclusive, existe todo um estudo de aumentando gradativamente esse percentual da criança de 0 a 3 anos, né, que até 2016 serão atendidas 50%, depois a meta é 80%, para se chegar a 100% também, né, dessas crianças. E o município também tem, e o governo federal, ele tem as pró-infâncias, né? Uma já funcionando em Cachoeira e tem mais 3 sendo construídas. Esse projeto todo de atendimento à criança, sendo prioritário, né, no governo federal, vai ser estendido também no município para novas pró-infâncias. E a ideia é que a gente consiga atender aos bairros, porque uma das grandes preocupações dos pais é deixar a criança num local fora do bairro, onde ele tem acesso, onde ele tem conhecimento, onde tem os parentes que podem atender essa criança. E isso aí é uma preocupação nossa, né? A gente sempre, quando faz esse estudo, inclusive na Central de Matrículas, a preocupação e a prioridade é atender as crianças mais próximas das suas casas, dos seus lares. Ok. Vale lembrar que esses dados são referentes às escolas de educação infantil municipais e dentro do índice de procura por vagas, já que o envio de crianças entre 0 e 3 anos para a escola não é obrigatório, é uma opção ou necessidade dos pais. Uma doença que causa muito sofrimento, discriminação e muitos portadores, por desconhecimento, ainda não a identificaram. Estamos falando da síndrome dos tiques nervosos, ou síndrome de Tourette. Estudo recente revela que 1% da população mundial é portadora da síndrome de Tourette. Mas estima que o índice pode chegar a 3% porque muitos portadores da doença não têm o diagnóstico. O primeiro registro de paciente com tiques e sintomas típicos da síndrome foi registrado em 1825 pelo médico francês Jean-Martin Charcot. Somente em 1884, o também francês, médico e estudioso Guy de la Tourette descreveu em 8 pacientes os mesmos sintomas da síndrome, que ele denominou na época de doença dos tiques convulsivos. Em homenagem a ele, a doença foi batizada de síndrome de Tourette. A doutora Ana Uni é psiquiatra com atuação especial em síndrome de Tourette. Ela explica que a doença pode se manifestar entre os 2 e os 15 anos de idade, sendo mais comum aos 7 anos. Os sinais podem ser tiques como piscadas de olhos, caretas, pigarro e fungadelas, entre outros. 20% das crianças podem ter tiques sem que isso seja um problema. Quando esses tiques permanecem ou são muito graves e acabam interferindo na rotina, eles recebem um diagnóstico de transtorno de tique, que no caso de ser tique motor e vocal, recebe o nome de síndrome de Tourette. É uma doença que a gente chama de neuropsiquiátrica, porque ela afeta tanto o sistema neurológico, tendo esses movimentos involuntários, como a parte psiquiátrica e emocional. Mas se possuir 1 ou 2 tiques, o que é considerado normal, já chama a atenção das pessoas, seja em que idade for, imagine como é a rotina de uma criança com vários tiques em um ambiente escolar. O Albert tem 48 anos de idade e hoje retorna à escola onde estudou na infância para reviver a história. O jornalista começou o tratamento para controle dos tiques aos 35 anos de idade, logo ao ter o diagnóstico. Mas ele já manifestava os tiques desde os 8 anos. As crianças me imitavam, era uma coisa tão evidente que, além de rirem muito e me apontarem no pátio do colégio, as crianças me imitavam. Então eu sabia dos tiques, como é que eram os tiques, pela representação caricata que os meus coleguinhas faziam. E isso me deixava muito chocado e muito triste, porque eu pensava, eu sou maluco, que é uma coisa errada comigo, eu não sabia o que era. Coçar o nariz, fazer careta, mexer os dedos, girar a cabeça, mexer os ombros, fungar. Os tiques eram variados
E lá naquela época, ele já sofria o que hoje se chama de bullying. Para ti, a gente percebe que não é muito confortável essas recordações todas, né? Nem um pouco. Porque tudo foi muito difícil para mim, porque eu me sentia agredido. Debochavam de mim, me ironizavam, me apontavam no pátio. Eram poucos os amigos que concordavam em conviver comigo, porque sabiam que eles também iam ser apontados, os amigos do maluco, os amigos do tique-tique. Eu olhando o pátio aqui, eu fico me lembrando dos cantinhos que eu frequentava. Os cantinhos que tu te escondia? Me escondia. Um aluno cheio de tiques, sentado no fundo da classe, tentando se controlar. É uma cena de filme, mas é cena também da vida real. Eu sentava no fundo, que era para as pessoas não me verem. Aí, se eu sentasse no fundo, eu podia ter os tiques que eu quisesse, todo mundo olhando para frente, ninguém olhava para mim. A impaciência de colegas e professores com um aluno que involuntariamente atrapalha a aula. Venha aqui, por favor. Também se repetiu com Albert, que conta que foi agredido por uma professora porque não conseguia se controlar. Aí ela chegou e me deu um cascudo na cabeça. Para com isso! Aí eu tomei um susto tão grande que fiquei meio que em estado de choque, porque a turma toda ficou chocada, né? Aí eu parei. E ela achou que eu tinha parado porque ela me deu um soco na cabeça. A família sempre o apoiou e protegeu, mas também não entendia que as ações e reações repetitivas que ele fazia eram involuntárias. E isso gerava muita repreensão. Para eles, os tiques também eram uma normalidade, era algo que não se compreendia. Eu também era muito reprimido, né? Repreendido dentro de casa. Eu fazia isso, fazia muito seguido isso, e imagina durante o almoço alguém irritava as pessoas, me mandavam parar, eu não conseguia, eu me levantava, no meio do almoço eu me levantava, saía. A Fernanda trabalha há 10 anos com alunos especiais e há 3 anos é diretora de uma escola APAE. Diariamente presta assistência e convive com dificuldades, limitações, preconceitos e com a dor dessas pessoas e das famílias. Ela conta que há 4 anos chegou em casa e encontrou o filho de 10 anos com um tique vocal incontrolável. Com o passar do tempo, foi uma sucessão de outros tiques. Ele piscava, estalava os dedos e repetia palavras. O diagnóstico definitivo de que é portador da síndrome de Tourette só veio há poucos meses. O problema existe, mas eu acho que ele não é o fim. Ele tem que ser o começo de uma nova realidade para nós. E eu espero que ele entenda isso e que esteja disposto também, né? Porque vai partir muito dele, essa questão também. Desse aceitar e saber que é assim e que isso não vai mudar e que a gente vai ser feliz apesar disso. Apesar da síndrome. Ela conta que a síndrome faz com que o filho tenha reações impulsivas e até agressivas, principalmente na escola, consequência de ansiedade e situações extremas. Ele sabe o que está acontecendo, que ele está tendo algumas atitudes que ele não gostaria e não deveria ter. E o mais difícil nisso tudo é esse enfrentamento do que ele faz em alguns momentos com o que ele gostaria de fazer. O objetivo dela passou a ser divulgar informações sobre a doença. Levou o filme e livros à escola na expectativa de uma maior compreensão e aceitação do filho. Eu acho que no momento em que houver esse entendimento da síndrome, um maior conhecimento por parte das pessoas, isso vai favorecer muito, em todos os sentidos, todas as pessoas que sofrem disso. O dia que eu gravei com a Fernanda, ela comunicou-me que o filho não queria participar da reportagem e também não queria ser identificado. Então eu solicitei que ele me respondesse por escrito a uma pergunta. E hoje eu vim buscar essa resposta. O filho da Fernanda teve diagnóstico de síndrome de Tourette há apenas 4 meses. Daí eu perguntei a ele como ele se sente neste momento, já que tudo é muito novo na vida dele. E a resposta dele foi essa: só eu sei o preço deste novo recomeço. A doutora Ana explica que 1/3 dos portadores tem cura espontânea quando atinge a idade adulta. E a boa notícia é que há tratamento para os demais. Tem uma série de medicamentos que são utilizados e podem ter um benefício muito bom, de 60% a 80%, 90% de melhora.
O ideal é que a pessoa consulte um médico que entenda do assunto para poder ver, no caso dele, qual é a melhor opção. Para se conseguir uma melhora dos tiques, pode se levar de 2 a 3 semanas ou até meses, dependendo da gravidade e da resposta da pessoa ao medicamento. Ela destaca que há uma grande mobilização pela divulgação da doença para que o conhecimento leve as pessoas a buscarem diagnóstico e tratamento adequado. A ASTOC, que é a Associação dos Portadores de Tourette e os Familiares, ela faz grupos de apoio, ela orienta famílias, ela recebe as pessoas, explica o que é Tourette e faz grupos de apoio, em que os parentes se juntam e discutem conta das suas experiências. No filme e na vida real, Brandi Cohen, mesmo com a síndrome, realizou seu sonho e se tornou um professor de sucesso. Fernanda está determinada. Para ela, conhecer mais sobre a síndrome de Tourette e ajudar o filho a ser feliz apesar da doença e auxiliar também outras pessoas é uma missão que está apenas começando. Uma missão, né? De dizer o que é isso, de como isso acontece na vida das pessoas, porque é uma coisa que afeta tudo e todos. É uma questão comportamental. Se quem convive com a gente não tiver sensibilidade de entender isso, não tem como conviver. O Albert não deixa por menos e faz da profissão que escolheu, o jornalismo, arma para cumprir uma missão especial. Eu encaro a divulgação da síndrome como uma missão de vida, a minha missão aqui na Terra. Minha família teme que me expor possa me fechar portas, mas eu penso que se uma pessoa estiver sendo ajudada por mim nessa minha exposição, já terá valido a pena qualquer prejuízo que eu tenha. E existem prejuízos? Até agora só tenho elogios. Parabéns. Obrigado. É um orgulho para mim falar, mas me emociona também. Porque eu vejo quanta gente está sofrendo sozinha. Eu só quero ser tratado como todo mundo. Emocionante mesmo. Bom, veja a seguir, trânsito em Cachoeira do Sul. A população perguntou e nós buscamos as respostas. É daqui a pouquinho, no quadro Espaço Público.